Obrigado, Dartil. Vou convidar agora a doutora Celi Cavallari, psicóloga, com formação em psicoanálise, mestra em psicologia clínica, e com trabalhos muito interessantes na área de educadores de rua, em projetos de prevenção, implantação de projetos de redução de dano em organizações não governamentais, em todos os serviços de AIDS na cidade de São Paulo, e trabalha também com a educação preventiva nas escolas e com a formação de multiplicadores e em consultório. Isso também. É melhor. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação, que acho muito bom estarmos falando de clínica. Em São Paulo, a gente tem feito também alguns grupos de clínica, né, pela Brande Clínica, que é a Diva coordenadora, com a Lurdinha, com o Dartil, alguns seminários. E eu não acho que a clínica é um assunto isolado da discussão de drogas, porque fica uma coisa de que a clínica fica dentro do consultório e a gente cria um outro tabu, que disso então não se fala, né? E aí eu ia vendo acontecer aqui, então, divide o pessoal da clínica, né? Agora há pouco eu falei, não, porque eu acho revolucionário poder falar de uma clínica que não é a clínica da abstinência e que não é a clínica da repressão. E as pessoas frequentemente, como aquela menina do Belém do Pará, não sei se ela está aí, perguntam, então, o que a gente faz? Então, vamos falar de clínica também, né? Acho que isso... Então, eu pensei, e aí falar da clínica de usuários de drogas, de dependente de drogas, porque a proposta é a clínica das toxicomanias, né? Que é uma clínica como qualquer clínica que chega ao consultório de análise, né, um consultório de psicanálise, com alguma especificidade, alguma complexidade, enfim. Mas aí, eu fiquei muito tempo em conflito como é que a gente lidava com psicanálise mais redução de danos. Na medida em que, na psicanálise, nós trabalhamos com aquilo que o paciente fala, interpretamos e existe uma sequência por associação livre. E a redução de danos tem uma série de orientações que tratam de pensar com o paciente ou com a pessoa, quando se trata de educadores de rua, enfim, como é que você reduz o tamanho do problema, como é que você reduz o dano associado à saúde se a pessoa resolve usar algum tipo de substância. Então, eu fiquei muito tempo com esse tipo de pensamento, de como é que juntava estas coisas, até que eu estava lendo o Ferenczi, e o Ferenczi, em 1928, diz assim, para as toxicomanias, precisamos juntar à análise algumas medidas educativas. Quer dizer, isso já estava posto desde muito tempo na própria psicanálise, né? Ele fala, inclusive, que às vezes precisa de outras medidas, né? E ele, bom, ele vai desenvolvendo um tema aí, ele junta as toxicomanias a uma questão de... também a questão da criminalidade já naquela época, por conta, e você vê que foi antes de 1961, né? Então, esse assunto já vem ocupando esse espaço psi desde essa época. Mas, enfim, eu vou falar de um caso, né? Porque eu acho que esta questão da repressão, quanto mais repressão você estabelece, se é esse modelo que a gente tem da guerra às drogas, da repressão, você estabelece um ataque, porque não é uma repressão passiva, é uma repressão ativa, que do não pode, do vai para cima, né? Do criminaliza, do aprisiona. Quanto mais há este ataque, mais há a defesa. E se você levanta muito a defesa, fica muito difícil você trabalhar clinicamente. Então, isto não é nem psicanálise, é matemática, né? Porque se você atacar, a pessoa se defende em qualquer área, né? Bom, aí eu pensei em contar um pouco de um caso que eu atendi, faço uma manutenção hoje em dia.
para falar da coisa viva, né, do atendimento. Então, a Anne ela começou em junho de 2002, estava com 41 anos, hoje ela está com 52. E aí, usuária de cocaína, há mais de 30 anos, usuária de cocaína, e ela era a filha do meio, tem 2 irmãos, homens, e quando ela tinha 5 anos, a mãe disse num Natal assim, minha filha, meus filhos, eu vou buscar o presente do Papai Noel e já volto. Foi embora com um namorado, fugiu com um amante, e não voltou, né, e não voltou mais. Aí o pai ficou com as 3 crianças, eles ficaram desnorteados, e ele pediu ajuda para a casa de uns amigos, porque ele não sabia o que fazer, ele tinha que trabalhar. E ele ficou com o filho mais velho, né? E os 2 mais novos, eles ficaram com esses amigos por um tempo, viam o pai com frequência e tal, né? Quando ela fez 7 anos, eles eram abusados sexualmente dentro desta casa, né? E ele ameaçava as crianças, dizendo que se elas contassem para o pai, além de tudo, elas iriam apanhar também e tal. É coisa típica do abuso, né? Quando ela tinha 7 anos, ela é atropelada. Vai e fica 1 ano e meio, até 8 anos e meio, num hospital, internada, depois ela vai para um colégio interno. Aí ela desenvolve enurese noturna. O irmão ela vai para um colégio de freiras, o irmão mais novo para o colégio de padres. E ela passava várias humilhações por conta da enurese, era castigada por isso e tal. Nas férias ela ficava às vezes na casa dos amigos e também sofria abuso de uma filha de criação desse casal. Bom, aos 14, 15 anos ela é expulsa do colégio. E o casal havia se separado, ela fica um tempo de respiro com a mulher, a mãe, né, que é desse casal, aí a mulher, ela não tinha, com essa pessoa não tinha uma história de abuso, né? E aí um pouco depois disso, 3 anos depois, vai morar com o namorado, o pai se afasta mais ainda, ela vê de vez em quando, e aos 22 anos ela se separa, ela engravida, tem uma filha, se separa, e vai para São Paulo. Ela se separa em fevereiro, ela vem para São Paulo em fevereiro, em setembro o pai morre. Então ficou sem pai, sem mãe, sem marido, com a filha em São Paulo. Bom, ela já tinha experimentado nessa época cocaína, mas não tinha um uso muito acentuado. E quando ela vem para São Paulo, ela consegue emprego numa loja, vai morar no Medícola, a dona da casa ajuda a cuidar da filha. E aí ela começa a usar cocaína diariamente, e junto com álcool, né? Maconha, fuma cigarros, e para conseguir trabalhar no dia seguinte, ela cheira muito, ela vai cheirando muito, e ela toma Dormonide para ir dormir, e de manhã, para poder ir trabalhar de manhã. Ela calcula as horas, né, para dormir um pouco e conseguir trabalhar. Aí ela começa a namorar um homem mais velho, usuário de muito álcool, e esse moço também ele tem uma filha também, e depois ele tem uma relação extraconjugal, e tem a outra moça engravida, ela se separa outra vez, né? Aí ela aumenta a quantidade novamente do uso de cocaína, né? Ela conhece um empresário, começa a namorar, e o moço usa muita cocaína e muito álcool, aí que ela entra num risco muito alto, né, por uso de pó. Depois eles viajam bastante, mas também eles bebiam muito. Aí começa também uma situação de relações eventuais, né? Aí depois ela acaba voltando, o ex-companheiro não fica na relação extraconjugal, ela volta com ele, tranquiliza um pouco. E a filha, então, some de casa, a filha dela. Ela piora muito,
é nessa época que a chefe, eu tinha tratado o irmão da chefe dela, a chefe encaminha para análise. Só que quando ela chega para mim dizendo, eu não pretendo parar de usar. Nem pó, nem substância nenhuma. Mas eu gostaria de saber me controlar. E aí ela, nessa época, ela ainda apresentava enurese noturna com 41 anos. Esse fator fazia com que ela tivesse dificuldade de dormir fora de casa, ainda com esses relacionamentos, né? Ela sentia muita vergonha. E estava muito preocupada com o sumiço da filha. Só que quando ela chega, tem um detalhe do destino da natureza. Eu estava grávida de 8 meses. Então, chega um caso desse, com um aumento de uso acentuado, fazendo uso há muito tempo, e em um mês eu ia parar. Porque eu parei com 9 meses mesmo, eu parei uma semana depois que meu filho nasceu, mas assim... mas eu tinha pouco tempo e fiquei muito preocupada com o que ia acontecer com ela, né? Aí a gente faz um acordo, inclusive financeiro, ela faz questão de me deixar, de dividir o pagamento, me pagar o tempo que eu ia ficar fora, até que eu voltasse. Eu penso, bom, que é para garantir a volta, eu topei e tal, né? E... Bom, aí eu volto, ela volta assiduamente. Logo que um pouco depois que eu volto, ela vai procurar a filha e acha numa casa de garotas de programa no Rio de Janeiro e traz para São Paulo. Encaminha a filha para terapia, aí ela vai também, né? E muita história de conflitos entre as duas, né? O irmão mais velho mora em São Paulo, mas também fez família e não contatua quase com os outros. O mais novo, usuário de crack, 3 filhos, contaminado pelo HIV, era usuário de droga injetável, né? Contaminou a esposa e estava numa situação muito difícil, num outro estado também, perto de onde eles moravam, com uma situação de muita pobreza e tal. Bom, com a análise, aí nós vamos elaborando, neste caso, como o uso de substâncias ocupava o lugar de companheirismo para essa paciente. E favorecia que ela precisasse menos das pessoas, assim ela não as perdia, né? Com o uso exagerado, ela se colocava em risco. E eu aponto para ela que ela repetia a situação de abandono. Cada vez que ela usava muito, ela ficava abandonada do mesmo jeito que a mãe dela fez, né? E a enurese noturna, eu peço para ela pedir muita atenção no que vai acontecendo com essa enurese noturna. Cada vez que ela se abandonava, que ela usava mais álcool, outras drogas, a enurese piorava, né? Bom, aí trabalhamos o lugar da família na relação com a filha, o papel de mãe. Eu aponto para ela num dado momento que a filha dela teve mãe, que não abandonou, que foi atrás, né? E ela tinha um contato de onde a mãe estava há muito tempo, ela vai atrás da mãe, acaba localizando. É uma situação que ela não pode conviver muito, mas ela localiza a mãe, ela revê. Aí ela traz para São Paulo o irmão, ajuda, e a filha fez faculdade. E o caso vai se desenvolvendo, ela é promovida, ela localiza a família do pai, né? Ela para depois da análise, quando ela é demitida, a loja fecha, ela é demitida, e ela compra uma casa, e ela então para a análise em 2010. Aí a filha foi fazer um trabalho na Europa, ela vai visitar a filha e acha a família do pai. E é super bem recebida na família do pai, né? Que são italianos, né? E aí, eu estou acelerando que tem pouco tempo. Bom, o irmão morre nesse percurso, ela volta depois de um tempo, e aí para fazer uma manutenção, e
Hoje em dia ela faz um uso moderado, ela realmente não parou, e controlado de substâncias, usa um pouco de pó, de segunda, quarta e sexta, um pouco de álcool também. Aos finais de semana, como redução de danos, ela anda de bicicleta, passeia com cachorro, então ela não usa de final de semana, né? Ela não vai para balada para usar, ela usa em casa, em geral. Se ela vai para balada, é um fator de risco maior para ela, né? E ela, agora ela recentemente descobriu até um outro filho do irmão, né? E que ela tinha notícias que existia, mas não conhecia, né? Então chegou até ela tal. E aí, uma das coisas que foi interessante nesse percurso, que essa história de eu estar grávida, foi a história que eu falei para ela num dado momento desse percurso, não me lembro exatamente quando, que então foi a mãe que voltou, né? E ela dizia que sim, que daí em diante, ela até hoje ela fala, com essa busca que eu tenho de uma família na minha vida, ela vai achando a família mesmo. Só que é uma pessoa que está extremamente bem. E, assim, ela é uma usuária de drogas, continua sendo uma usuária de drogas, ela não pretende ficar abstinente, só que todas as coisas que tinham para ser trabalhadas nesse caso estavam muito antes da questão do uso de drogas. O uso de drogas era um sintoma a mais naquilo que ela estava vivendo, era uma tentativa de cura, né? Como em geral é. O Gabor Maté, canadense, diz que todos os casos que ele atendeu de dependência foram pessoas que sofreram algum trauma, especialmente trauma de abuso. É verdade que muitos dos dependentes são pessoas que sofreram traumas importantes. Mas eu tenho também pacientes que sofreram abuso, que sofreram traumas importantes e não se tornaram dependentes de drogas. Isso não é uma correlação, me parece, absoluta, né? Acho que é... Bom, o meu tempo está aqui acabando. E eu acho que a análise faz um trabalho que, assim, o adito, como disse, né, o Osmar hoje, é não dito. E o trabalho de análise é um trabalho a partir da palavra, a partir do que é dito, e trabalha também com o não dito como pertinente, né, a uma relação de escuta e de processo. A questão da proibição e da guerra contra as drogas tira o foco da psicodinâmica. Só resta ao terapeuta o papel do assumir a proteção da projeção. Sabe o que quer dizer isso? É assim, a questão da droga é uma projeção do sintoma também. O problema está na droga, como se deslocado da pessoa. E aí o terapeuta vai trabalhar vigiando a relação que a pessoa estabelece com este inimigo externo. Eu acho que essa questão da droga tomou um lugar tabu, o processo de tabu no psiquismo, né, não vai dar tempo de falar, mas é um processo no tabu. O tabu, Freud fala sobre isso, né, e a psicossomática também, os fisiologistas, de que algo tabu é aquilo por que morre um índio xamã. Ele tem uma crença de que se ele comer um alimento interdito, ele vai morrer. Então ele come um alimento interdito e não morre, porque se ele não sabe que é interdito. Quando ele descobre que aquele alimento que ele comeu era interdito, por mais que tenha passado muito tempo, ele morre em menos de 24 horas. O Freud vai trabalhar com isso para discutir o que é o tabu. Eu acho que a AIDS ocupou um tanto desse lugar tabu, a droga também, a sexualidade por um tempo. E, hoje em dia, eu acho que a questão da droga é um véu encobridor como tabu. O tabu não é mais a questão da droga. A questão do tabu é o abuso, porque a gente vive uma sociedade de abuso
em vários níveis, e o principal sintoma não é o uso de drogas. O principal sintoma desse abuso é a corrupção. Então, a questão do abuso, ela não é a questão do abuso de drogas, na minha opinião, ocupa este lugar de mascaramento desse sintoma de abuso mais generalizado, que a gente, se for verificar a nossa história, tem uma história de abuso de poucos reconhecimentos de direitos, de ameaça de direitos em sociedade, que estão velados, né, e que foram pouco trabalhados. Nos países onde os direitos são um tanto mais garantidos, esta questão da droga, ela também está ficando menor. Bom, é isso.